Os benzodiazepina, que são os mais utilizados. Todas as benzodiazepinas têm efeitos hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, anticonvulsionantes e produzem certo grau de relaxamento muscular. Seu mecanismo de ação aumenta os efeitos inibidores de vários neurotransmissores, fundamentalmente o GABA. Apresenta um antagonista específico, flumacenil, que é um imidazobenzodiazepina com afinidade, pero sem atividade sobre o receptor. Farmacocinética. Apresenta uma absorção praticamente por todas as vias. Tem de proteínas plasmáticas, lipossolúvel, alto volume de distribuição, é utilizado pré-medicação por ter rápido início de ação e curta meia vida de eliminação, de 2 a 3 minutos o pico de efeito. Tem um mínimo de efeito adverso, metabolização hepática. O metabólico ativo é hidroxomidazolam, responsável por 20% do efeito sedativo. Secreção renal. Alguns fármacos que pertencem ao grupo de la benzodiazepinas são o midazolam, que tem curta duração, o diazepam, que tem longa duração, e o lorazepam, que tem uma duração intermediária. Cardiovascular apresentam efeitos depressivos mínimos, aunque aumentam a frequência cardíaca, por ser um possível efeito atropínico, principalmente o do diazepam. Respiratório, diminui a resposta do gás carbônico, CO2. Baixas doses podem produzir paro respiratório. No sistema nervoso central, reduz o volume de oxígeno, a frequência sanguínea several e a pressão intracraniana, pero menos que os barbitúricos, são antiepiléticos. Podemos aún falar de suas interações. Cimetidina diminui o metabolismo do diazepam. A eritromicina inibe o metabolismo do midazolam. E etanol e barbitúrico potenciam seus efeitos sedantes. Agora, vou deixar a minha companheira Stephanie dar continuidade ao nosso trabalho, falando do caso clínico. Acá em nosso caso clínico, temos um paciente masculino de 6 anos de idade, de 17,8 quilos, 103 centímetros de talha e um IMC de 16,7, um diagnóstico de estenose esofágica secundária à ingesta de cáusticos em enero do ano de 2012. Anterior ao evento de ingesta de cáusticos, se refere sano, sem antecedentes imunológicos, alérgicos, patológicos, quirúrgicos nem traumáticos. Posterior à ingesta de cáusticos, se iniciou o tratamento mediante dilatações hidroneumáticas de esôfago. Em la clínica, apresenta disfagia, vômitos de contenido gástrico e ingesta unicamente de líquidos. Em el reporte endoscópico, se evidenciou a estenose esofágica de 90%, de tipo concêntrica a 15 centímetros de la arcada dentária, onde se realizou dilatação hidroneumática em la quinta seção, a quarta atmosfera posterior, a la qual se observou estenose residual de 50%, permitindo o passo do endoscópio. Sin embargo, a 1 centímetro por debaixo de esta primeira estenose, se observou uma segunda estenose de segmento largo, de 90%, de tipo concêntrica, sem lograr o passo do endoscópio, por lo que se decidiu manejo quirúrgico mediante sustição esofágica.
Fueron hechos algunos exámenes laboratoriales que, como podemos observar, deram alterados e em el esofagograma, série esôfago gastroduodenal e endoscopia control, se realizou colocação de catéter venoso central e via periférica, miembro torácico direito, prévio a procedimento quirúrgico. O paciente foi valorado com um estado de ASA2, que isso seria uma ferramenta importante para a avaliação pré-anestésica do paciente. Então, se decidiu o manejo anestésico com técnica livre de opioides, com anestesia total intravenosa, multimodal, que vai incluir dexmedetomidina 1, sulfato de magnésio 25 mg, ketamina 0,5 mg, propofol 2,5 mg, lidocaína 2 mg e o vecurônio 0,15 mg. E prévio ao ingresso do paciente à sala de operações, se premedica com midazolam 3,5 mg. Uma vez terminada a administração das doses de carga, imediatamente se vai conectar o resto das perfusões para iniciar a administração das doses de mantenimento anestésico, que vou estar falando em el próximo slide. Acá temos as doses de mantenimento anestésico, que seriam o sulfato de magnésio, 20 mg, dexmedetomidina, 0,3 0,5, ketamina, 0,2 0,35, lidocaína, 4 mg, propofol, 8 mg. As primeiras 2 horas, luego se diminui a 6 mg. O resto das 2 horas quirúrgicas e vecurônio, 0,08 mg. A anestésia transcorreu sem eventualidades, os parâmetros hemodinâmicos se mantiveram estáveis e dentro de uma oscilação de mais ou menos 20% com respeito aos valores basais. Vou falar da justificação farmacológica da técnica Libre, que foi a técnica anestésica utilizada, nasce ante a necessidade de prover opções anestésicas a certo tipo de pacientes, que se veriam beneficiados ao prescindir de los mencionados opioides. Este método é ideal para todos aqueles pacientes que requerem estar completamente despiertos em ao pós-operatório, livres de complicações respiratórias, dolor, náusea, vômitos e refluxo, que necessitem mobilização temprana, uma estabilidade hemodinâmica e uma motilidade intestinal adequada. A anestésia multimodal oferece todos os componentes das anestésias convencionais, como a hipnose, relaxação e bloqueio simpático. Utiliza o bloqueio direto do sistema nervioso simpático mediante o uso de agonistas alfa-2 e ou beta-bloqueadores. O bloqueio indireto do mesmo com fármacos como a lidocaína e sulfato de magnésio. L'analgesia se apoia em uso de anti-inflamatórios não esteroides, bloqueios regionais e infiltrações locais, assim como de fármacos antagonistas do receptor NMDA, como a ketamina, né? Mediante a ativação da via moduladora noradrenérgica, com anestésicos como a dexmedetomidina, o uso do propofol como hipnótico tem efeitos benéficos adicionais de amnésia, anti-emesis e redução de dolor pós-quirúrgico em ao pós-operatório imediato. Concluímos em nosso trabalho que a anestesia general por via intravenosa se caracteriza por la pérdida de consciência e de reatividade a estímulos dolorosos intensos, produzida de forma reversível por la presença de um determinado fármaco em el cérebro. Com a anestesia general, se trata de realizar intervenções quirúrgicas sem moléstia para o paciente.
Para ello, se deben conseguir los siguientes efectos: insensibilidad al dolor, pérdida de reflejos provocados por la técnica quirúrgica, que perturban la intervención o conllevan riesgo para el paciente. Estes reflejos são tanto de carácter somático como vegetativo: amnésia completa de quanto acontece el acto quirúrgico, relajação de la musculatura esquelética, incluso parálisis completa e perda de consciência. Destes efectos, são essenciais la analgesia, la pérdida de reflejos e la relajação muscular, hasta o ponto de que existem técnicas quirúrgicas em las que el paciente permanece consciente. No obstante, lo más frecuente es suprimir también la conciencia. Um anestésico general potente é capaz de conseguir todos estes efeitos, se administra a uma dose suficiente, pero é preciso ter em conta que cada um destes efeitos se origina em localizações distintas do sistema nervioso central e que são funções que se deprimem com concentrações diferentes de um mesmo anestésico. Este foi nosso trabalho e graças por la atenção.